Sejam bem-vindos ao Sala de Espera, um podcast idealizado pelo Veríssimo e Viana Advogados, e nosso objetivo aqui é compartilhar histórias e experiências de médicos e médicas que estão fazendo diferente, mas tudo isso com um tom descontraído, leve, mas que traga um viés resolutivo para você poder utilizar essas informações também para resolver os seus problemas e ter alguns insights. Acompanhe os episódios, nossas redes sociais e seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, vamos conversar com ela, que é responsável por acabar com boa parte das carecas desse Brasil e é o nome que principalmente vem à mente de todo calvo para resolver o problema. Ela é dermatologista, palestrante internacional, professora, fundadora do Hair Academy e fundadora também do Instituto Lorena Visentin, que está agora prestes a se mudar para a nova sede, que vai ser o maior hospital de transplante capilar do sul do Brasil. Seja muito bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, Thiago, Camila, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. A honra é toda nossa, Lorena. Vamos lá. Para começar, Lorena, a gente queria que você contasse um pouquinho para nós e para o público que nos acompanha, como é que foi a sua trajetória até hoje, né? Até o hospital quase pronto, até o instituto renomado, mas muito disso foi sendo construído, talvez planejado, algumas partes talvez um pouco obra do acaso, mas conta pra gente. Bom, eu sou filha de professores universitários e quando comecei a fazer medicina, eu imaginava que eu ia seguir a carreira acadêmica, assim como meus pais. Então, finalizei a medicina, trabalhei durante um ano em pronto-socorro, acabei indo para dermatologia justamente porque eu estava trabalhando em pronto-socorro, então quando eu chegava alguma lesão de pele, era que me interessava mais. E aí fui para dermato e até então não gostava de cabelos, nunca imaginava. Tive uma questão lá na infância com cabelo, meu sonho era ter cabelo comprido, meu cabelo não crescia. Minha mãe fala que é por isso que eu vim parar no cabelo, mas não sei. E aí, depois que eu terminei a dermatologia, no consultório começou muitas queixas capilares e eu não entendia. Então, eu ia lá, prescrevia uma vitamina, passava alguma coisa, mas no fundo eu não estava sabendo muito bem o que era. Porque dermato não sai sabendo cabelo 100%. Todo mundo acha que sabe, né? Mas não. E aí eu resolvi fazer uma especialização em São Paulo, na USP, na área de cabelo, para entender um pouquinho mais sobre isso. Foi quando eu me apaixonei pela área, porque eu vi que não era do jeito que eu pensava, não era o fim da linha, né? Meus professores da universidade falavam assim, cabelo é chato porque não melhora. E aí eu fui vendo que não, melhora sim. É porque quando chegava ali na universidade, já chegava muito no final do estágio e não tinha muito o que fazer. Muitas doenças, enfim. E então me apaixonei e eu sempre fui muito resolutiva, então tratando cabelos eu comecei a falar, não, peraí, eu preciso entregar mais. E aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a área de transplante ainda em São Paulo, e lá eu operei muito, acho que se não fosse isso eu não teria ganhado tanta experiência em tão pouco tempo. E aí veio a pandemia, foi a época que eu e o Fabrício decidimos voltar para Maringá. Então foi aí que o cabelo entrou na minha vida. Faz 6 anos que eu tô basicamente só trabalhando com cabelo. No início eu fazia procedimento, botox, essas coisas de dermato, mas hoje em dia o foco é cabelo, não teve mais como chegou um momento que eu tive que escolher e fui para a área de cabelo. E a nossa clínica hoje, ela vai fazer 4 ou 5 anos, acho que é 4 ou 5 anos, a clínica que eu estou hoje. Só que logo que a gente mudou para lá, a gente já viu a necessidade de um espaço maior. Então, hoje nós estamos em quase 30 funcionários e a gente foi pegando uma sala, pega outra e no final a gente acabou ficando muito espalhado. E aí foi quando veio a ideia, não, a gente realmente precisa ir para um espaço maior, tanto para o conforto ali dos funcionários, mas para o conforto dos pacientes, e aí veio a ideia do hospital capilar. Aproveitando que você mencionou o Fabrício, ele também tem uma história na medicina, né? E hoje ele é fonte da sua gestão de clínicas. Conta um pouquinho pra gente, como que foi essa transição dele? O Fabrício foi um grande incentivador desde o começo. Então, ele sempre conta que a gente começou a namorar e ao invés dele me dar uma joia, ele falou assim, não, eu vou investir na sua carreira. Então, já começou aí. Ele me dava cursos, mentorias, e na época não se falava muito nisso, né? De mentoria para médico. Eu acho que eu fiz uma das primeiras lá em São Paulo, que foi um presente dele. Então, foi assim, um grande investimento. Ele fala, para mim, você foi um investimento de longo prazo. E aí, assim... Como eu falei, eu sou filha de professores universitários e eu sempre sonhei em seguir carreira acadêmica. Fiz mestrado, eu estava para me inscrever no doutorado, o Fabrício tirou os documentos da minha mão,
falou assim, você não vai fazer mais. Você está criando desculpas. E aqui até um recado para os médicos, que muitas vezes a gente começa a querer fazer curso, e mais curso, e mais curso. Não só médico, né? Acho que todo mundo quer estar muito pronto para começar. E aí, às vezes, compra um curso, não termina, né? Faz um investimento e acha que precisa disso. Ele falou, você está dando desculpa, você já está muito bem preparada, você é uma grande profissional, você não precisa disso para abrir seu consultório. E aí foi quando eu decidi não fazer o doutorado. Então, foi aí uma grande virada de chave. Na época, o Fabrício, ele é radiologista, ele é radiointervencionista. Então, na época, ele era preceptor da C. Camargo, em São Paulo, e da Prevent. E quando nós mudamos para Maringá, ele trouxe todo o laudo à distância. Então, ele continuou trabalhando lá, só que tudo à distância, e laudando em casa. E nisso, eu estava abrindo a clínica e trabalhando. Então, eu atendia ali até umas 6 da tarde. Das 6 às 10, era o momento que eu me dedicava à gestão da clínica. Então, eu chegava em casa às 10 da noite. Isso foi em que ano, mais ou menos? Só até para a gente conseguir passar para o pessoal, né? O 2019, crescimento, mas 2020. que a gente está falando. Então, antes da pandemia ainda. Então, isso já tem 6 anos, 6 anos. de abertura da clínica aqui. Para quem vê hoje, né? Chega lá no Le Monde, diversas salas, outros médicos trabalhando. É algo que teve muito trabalho por trás para chegar nesse ponto. Muito. E aí ele falava brincando, né? Lorena, o que você faz das 6 às 10? Porque eu vi aqui que sua agenda acabou às 6. Por que você tá chegando 10 da noite? E eu, assim, exausta, pagando boleto, falando com o funcionário e resolvendo todas. Falei assim, amor, vamos lá pra clínica? Você leva o computador, você fica laudando lá e se eu precisar de alguma ajuda, você ajuda. Foram 2 dias. Ele entendeu o que você Que fazia. ele entendeu. Antes ele laudava, sei lá, 100 laudos no dia, ele conseguiu laudar 1, de tanto problema que começou a chegar para ele. E aí ele falou, nossa, e aí ele começou a ver, eu falo que tem a clínica antes do Fabrício e depois. Porque aí ele começou a ver o quanto precisava dessa estruturação. Sim. E vocês sabem, a gente estava falando disso um pouquinho antes, né? O quanto o médico hoje, ele se dedica mais para a parte da medicina, só que o mais importante, o que vai alavancar a carreira dele, está fora da medicina. O básico que ele precisa é entender sobre medicina, né? Mas isso, uma boa formação, ter conhecimento, é assim, o arroz com feijão e o resto. Então... E aí ele começou a olhar mais para isso. Então, ele alavancou a clínica, assim, o que eu não conseguiria ter feito sozinha. Então, foi muito importante ele ter entrado ali. Então, acabou que ele foi sendo levado para esse caminho. Chegou uma hora que ele não conseguia mais laudar. E aí, eu acho que tem uns 2 anos que ele realmente fechou o CRM dele ali, deixou inativo para se dedicar 100% à gestão. Porque aí ele faz tanto a parte do instituto quanto a parte do Hair Academy. Então, é muita dedicação. Um ponto importante também. Quando veio a ideia de... Porque assim, né, uma clínica já dá trabalho suficiente para quase 24 horas por dia. Mas ainda assim, vocês foram buscar ainda desenvolver uma frente toda de ensino, de pós-graduação, em parceria com a doutora Thalita. E isso cresceu de uma maneira, né, absurda. Um dos principais cursos de transplante e sobre tricologia no Brasil. Quando vocês perceberam que precisavam olhar também para essa frente além da clínica? O Hair Academy, para mim, ele é algo assim, uma realização pessoal. Eu nunca ensinei pensando em ganhar dinheiro. Quando a gente começou com o Hair Academy, a gente nem imaginava que isso ia virar um curso. Era uma comunidade para médicos e na época que eu e a Thalita a gente começou ali no transplante, tinham poucas mulheres jovens nessa área. Inclusive, quando eu comecei, eu tinha dúvida se eu ia conseguir fazer transplante, porque eu já tinha conversado com alguns cirurgiões mais velhos, ele falava, isso é coisa de homem. E assim, era a porta fechada, as portas eram totalmente fechadas para nós. E aí, quando eu encontrei a Thalita, a gente se ajudou muito, falou, não, peraí, ela tá, então a gente foi e se ajudando em cirurgias. E a comunidade, ela veio para compartilhar conhecimento. Então, foi aí que a gente encontrou outros médicos que estavam mais ou menos na mesma fase, com as mesmas dores. Só que foi até um pedido deles, assim, olha, a gente quer colocar a mão na massa, como que a gente faz para começar? E o transplante, você não aprende do dia para a noite, é uma curva de aprendizado. E não depende só de nós, é uma equipe muito grande, então depende de vários outros fatores. E aí foi quando a gente falou, vamos fazer um curso hands-on? Primeiro veio um curso bem amador, online, que a gente fez e a gente gravou no celular. Cada uma gravou um pouquinho, uma aula assim no consultório, com o próprio celular e teve 40 vendas online.
a gente falou, gente, meu Deus, existe esse mercado. Tem pessoas interessadas em... Um curso assim, que eu tenho até vergonha. E aí, depois disso que veio a ideia do hands-on, a pedido mesmo. E aí, nós fizemos o primeiro hands-on, as cirurgias foram até meia-noite, foi uma coisa super desorganizada. A parte financeira também, a gente não cobrou tanto que deveria ali, mas enfim, começamos, né? E aí, depois disso, a gente começou a estruturar. E aí, hoje sim, o Hair Academy é uma empresa, né? Ele tem toda a parte administrativa, de gestão, tudo mais. Mas na época, não. Então, não começou dessa forma. E para mim é uma realização. Eu ainda não vejo como uma empresa. Minha ideia não é ter lucro com o Hair Academy, mas é uma realização. Sabe aquela coisa da professora que ficou lá atrás? Ficou lá atrás, Voltou adormecida. agora. Então, veio meio que junto, assim. Não foi depois. Foi junto com o meu desenvolvimento. E Lorena, a gente vê muito da sua trajetória, desde a escolha da medicina, da questão da dermatologia, tudo. Em nenhum momento você falou aqui pra gente, não, ó, nesse momento eu estava pronta e eu virei a chave. A gente percebe pela sua trajetória que em todos os seus momentos, tanto da clínica quanto o momento do Fabrício, tudo veio da necessidade atual, vocês colocaram a mão na massa e realmente as coisas vêm se transformando e evoluindo numa crescente muito grande, né? E isso tudo traz lá para o início que você falou, que não tem que esperar estar pronto para colocar a mão na massa, para realmente fazer. Eu acho que o médico, ele busca muito perfeccionismo, né? Mas esse lado empresário, eu acho que permite vocês testar, errar, voltar, dar um passo à frente, atrás. Tem algum momento da sua carreira que foi marcante, que você falou, olha, esse caminho hoje eu não seguiria? Igual você falou, né? Assim, hoje nós somos um conjunto de advogados e nós vimos as dores dos médicos e hoje a gente consegue abranger tudo que o médico tem fora da medicina, né? A gente consegue cuidar disso. Mas vocês começaram pequeno, né? Então começou fazendo uma coisa e viu que tinha uma outra dor, foi aumentando. Então muitas pessoas veem, às vezes, essa coisa grandiosa, né? Um hospital, um maior hospital, uma mega sessão de cirurgia e fica assim, como que eu vou começar, né? Por onde que eu começo? Assim, como que eu faço para ser igual a você? Mas não, vamos começando devagar. E muito. Ontem mesmo eu estava falando com o Fabrício, que às vezes ele fala assim, nossa, por causa disso aqui que você fez no começo, hoje eu tô tendo esse trabalho para corrigir o que você fez. E eu fiz muita coisa errada. Contratei pessoas que não eram para contratar, da forma errada, com salário errado, tudo que vocês puderem imaginar. Se vocês que são advogados, vocês iam falar, meu Deus, como que eu faço para consertar? Então, assim, foi trabalhoso para consertar, mas graças a isso, graças a ter começado, mesmo que tenha sido algumas coisas erradas, que as coisas foram fluindo. Então, muitas vezes, alguns médicos e profissionais, eles ficam assim, eu vou deixar tudo redondinho para dar o primeiro passo. Isso não vai acontecer, né? Eu acho que você pode erra pequeno, vai errando aos pouquinhos, consertando, erra, assim, o número de fracassos que você tem ao longo da sua vida profissional, ele mede também o seu sucesso. Tem até um estudo que fala assim, a gente precisava da fotografia perfeita, né? E aí pede para os 2 grupos de fotógrafos, pedem para quem vai tirar a melhor foto. Um grupo fala assim, vamos tirar o máximo de fotos que a gente conseguir, e aí a gente vê uma vai sair boa. O outro fala assim, não, nós vamos analisar tudo. Então, o ângulo perfeito, a luz perfeita e vamos tirar uma única foto. O grupo que tirou a maior quantidade de fotos conseguiu a maior quantidade de fotos boas. O grupo que tirou uma única foto perdeu. Então, eu acho que isso explica um pouco a nossa jornada. Vão ter erros e a gente tem que saber lidar com isso também. E não sentir culpa, mas é o que eu falo, errar pequeno. Então, eu não posso errar, por exemplo, com uma vida que está lá no centro cirúrgico. Então, tem erros que não são... a gente tem um dos nossos valores na clínica, o NENA, que é nós erramos, nós aprendemos. Então, nós podemos errar, a partir disso a gente vai aprender, mas depois a gente erra erros novos também, porque errar o mesmo erro também já... Legal. Então, até um ponto engraçado, porque quando a gente vai fazer, às vezes, uma reunião com um cliente novo que, né, ainda vai receber a proposta, entender ali com que momento tá, e todos eles olham assim pra gente e falam, nossa, não tenho nada de documento, até uma vergonha eu estar falando com vocês sem ter nenhum documento, porque eu já tô com a clínica aqui há 2 anos, 3 anos, e a gente fala, gente, tá tudo certo. Comecem atendendo primeiro, para que vocês comecem a entender também no ramo que vocês atuam. Faz mais sentido ter um documento nesse momento, ter um documento talvez em um segundo momento. É importante você já ter um contrato de prestação de serviço porque você trabalha com pacotes quando é área estética. Ou então não, quando é realmente um serviço mais pontual, só de consulta. O importante é começar, errando pequeno, consertando os erros
ir caminhando. Lorena, e agora, como é trabalhar dentro da clínica com o Fabrício? Porque, assim, muito legal ele conseguir vir e te ajudar e poder deixar você focar na parte que acho que você realmente mais gosta, que é, acho que a parte clínica e a parte de educação. Mas também deve ser um desafio ter o marido ali em casa, e aí quando você chega no trabalho, ele tá ali no trabalho também, com um jeito, cada um com uma personalidade. Depois a gente pode até falar mais sobre personalidades e tipos, porque a Natália vai matar a gente se a gente não falar nada disso. Do Enneagrama. Mas como é que é? É um desafio também? Como foi no começo? No começo, teve uma questão de entendimento. Então, assim, quando o Fabrício veio para a clínica, ele também tinha essa visão, igual você falou, ele tá ali para te ajudar. Então, ele veio com esse intuito de me ajudar. Só que à medida que o tempo foi passando, ele foi percebendo que não era bem assim. Então, hoje eu falo assim, você foi percebendo que você é meu chefe hoje, né? Porque na época você achava que era o contrário. Então, assim, quem me coloca para trabalhar de feriado, eu tô no operacional, né? Então, hoje ele percebeu que não é assim e que desde que ele entrou, as coisas multiplicaram, né? A gente pôde crescer muito mais juntos. E eu acho que quando um casal entende que não tem o meu, não tem o dele, é nosso, isso faz toda a diferença. Independente se trabalham juntos ou não, né? A gente aprendeu que tudo estava ali, era um compartilhamento. E brincadeira, né? Eu falo que eu trabalho para ele, mas a gente cresceu muito e nos obrigou a nos desenvolver. Aí entra a parte dos treinamentos. Porque a gente muitas vezes brigava por coisas ali no começo que era uma falta de entendimento também sobre a personalidade do outro. Então, só explicando, né? Eu sou mais executora, eu sou mais ativa, né? Enfim, a gente tem o mesmo perfil. E o Fabrício é o perfil da análise, da teoria. Só que é muito complementar. A execução sozinha atropela tudo e só a análise não tem ação. Uma ideia não basta, né? Tem que colocar ela para ação. Então, juntos, quando eu entendi isso, porque eu achava que ele estava, por exemplo, tinha uma decisão para tomar, eu queria tomar logo, e ele ficava segurando. Eu falava, nossa, ele tá enrolando, tá procrastinando, para que procrastinar tanto? Não entendia. E aí, quando a gente se desenvolveu, uma das coisas que ajudou muito foi o Enneagrama. Um beijo, Nath, para você. Então, o Enneagrama é um curso de personalidades que ajuda no autoconhecimento, ajuda a entender outras pessoas, além de ter ajudado na venda, né? Entender os clientes, os colaboradores, ajudou muito para nós. Então, eu falo que como casal a gente cresceu muito. Isso foi um ponto-chave, né, do nosso relacionamento. Fazer um parênteses aqui, Natália, agora vocês vão ter que patrocinar aqui o podcast, não vai ter jeito. Vai chegar um ofício aí pedindo patrocínio para os próximos episódios, viu? Boa ideia. E assim, isso fez a gente crescer muito. Então, hoje, eu nem consigo imaginar como que seria diferente. Assim, hoje a gente... a nosso maior, talvez, trabalho ali, ou ponto de atenção, seja parar de falar de trabalho dentro de casa. Então, assim, às vezes a gente fala, vamos parar, então, agora olhar para os nossos filhos, viver isso. Então, toda hora um tem que ficar cobrando o outro. Sai do celular, para de responder e vamos aqui na nossa casa. Mas a gente não briga mais. Hoje é um grande prazer trabalhar com o amor da minha vida, meu parceiro. Então, a gente é parceiro em tudo. Legal. Isso bacana. Lorena, e vamos falar um pouquinho do hospital. A gente sabe que crescimento tem inúmeros caminhos, né? Um dos caminhos que a gente tem visto na medicina é a questão de licenciamento, franqueados até. Em que momento que você decidiu? Não, esse momento é da gente andar esses passos e fazer o nosso hospital. A gente já teve essa visão de querer abrir clínicas no país todo, a gente já teve clínica em São Paulo. Só que assim, quando você... principalmente na área da saúde, né? Você franquia alguma coisa, você acaba perdendo o controle de algumas coisas. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir fazer as franquias. E não era a nossa ideia. Então, a nossa ideia era um tratamento totalmente personalizado. E isso não tem como fazer dentro de uma franquia. Pelo menos na nossa parte, na nossa área. Então, foi aí que a gente abriu mão disso e falou assim, não, vamos focar em crescer aqui, vamos olhar com qualidade, vamos crescer devagar, vamos continuar oferecendo um serviço diferenciado, que é o que a gente se propôs desde o início. Então, foi aí que a gente desistiu um pouco dessa coisa de querer abraçar o mundo e focar num crescimento, e isso ajudou muito a alavancar aqui, sabe? Nosso hospital aqui. Bacana. Legal. E
Bem, hoje vocês estão ali com um espaço, eu imagino, de uns 300 metros quadrados, pelo menos, entre área com preparação para cirurgia, atendimento, salas de reunião, mas agora vocês estão dando um passo para uma área com que Quase 2.000 metros. 2.000, eu ia falar 1.000 metros quadrados e ia falar, nossa, já cresceu muito, 2.000 metros quadrados. O que vocês também estão pensando em relação a esse movimento e como catalisar isso ainda mais? Muita gente pergunta se a gente vai colocar outras especialidades, né? Se vai ter. A gente ainda não sabe muito bem, igual a Camila estava comentando no começo, que você só sublocar ali, isso pensando no negócio, e acaba que é seu nome que está envolvido, não vale muito a pena para na nós. estrutura negocial, né? Tem que fazer sentido. Então, a princípio, tudo que a gente vai entregar é relacionado à parte capilar. Legal. Provavelmente vão surgir ideias novas, de novos serviços, mas a princípio é relacionado a isso. Legal. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre gestão, modelo de negócio, como a gente está falando especificamente de prestação de serviço, e hoje, quando a gente conversa com qualquer empresário, se perguntar, olha, qual é as suas 2 principais dores hoje, 100% deles vão falar, olha, hoje pessoas, é uma delas. A outra pode ser caixa, pode ser crescimento, algumas coisas, mas uma delas com certeza vai ser pessoas. Maringá é uma cidade que tem boas faculdades, tem bons profissionais, mas ainda assim é uma cidade que a gente sente que ainda falta mão de obra. Como vocês têm encarado esse desafio de ter pessoas qualificadas no time, conseguir engajar as pessoas, porque a gente já está falando de 30 pessoas, né? Já precisa ter uma organização diferente em relação a como tratar, como dar feedback. Como é que é isso ali um pouco na rotina? Pessoas é uma grande dor. E hoje, assim, a gente começa na contratação. Então, a gente tem uma metodologia de recrutamento e seleção. Então, já entra pessoas que têm mais ou menos a nossa cultura. E a gente segue muito aquele lema, né? De contrate caráter, treine habilidades. Então, principalmente na minha equipe cirúrgica, a maioria não, todo mundo não tinha experiência com a área de transplante. Então, até hoje, até assim, eu prefiro que não tenha experiência. Prefiro treinar do zero para aprender todo o método daquele jeito que é hoje. E a gente escolhe muito assim. Então, começa na contratação, depois a separação, né, daquilo que é administrativo, daquilo que é cirúrgico, ter líder em cada setor, apesar de não ser uma clínica, não é uma empresa tão grande, a gente setoriza assim dessa forma, reuniões semanais, feedbacks, que é algo que a gente precisa até aprimorar, né, reunião one-on-one, que é um desafio, mas Nossa, Xana, Camila. A gente sabe que tem que fazer, mas acaba que a rotina, Sim, né? a rotina nos engole em determinado momento, né? Então, assim, de certa forma, tentando fazer, seguindo tudo isso. Mas esse olhar não era algo que vocês não tinham antes e vocês começaram a buscar conhecimento e perceberam que isso era algo que era inevitável para o tamanho e para o que vocês esperavam atingir. Como é que foi um pouco isso também? Para mim, eu tinha zero olhar. Então, para mim, era todo mundo meu melhor amigo e best. E, assim, eu queria chamar todo mundo para ser meu sócio. Então, eu não tinha esse olhar de empresa. E aí, à medida que a gente foi desenvolvendo, foi crescendo, a gente foi vendo que precisava estruturar. E eu acho que, às vezes, o médico, ele não enxerga seu próprio consultório. Por mais que você tenha um consultório ali com você e sua secretária, é uma empresa. Então, ter esse olhar de empresa, né? Você tem o seu paciente, que é quem você vai cuidar, mas o cliente da sua clínica. Então, é o seu é o cliente do lugar. Então, ter essa diferenciação. E o médico, ele nasce muito com essa coisa do sacerdócio, né? Então, ele acha que, nossa, é errado cobrar, é errado falar de valor, falar de preço, ele se sente mal. Eu tive muito essa coisa do impostor. E tudo isso foi sendo trabalhado. Então, não nasci pronta. Até uma das dores que os médicos trazem pra gente falar assim, não, mas eu não sou grande o suficiente ainda para ter um jurídico, para contratar. Não, eu tô pequenininho, só eu e minha secretária. Mas daí a gente vai olhar mais a fundo, o médico já tá com um faturamento gigantesco, cometendo erros gigantescos,
tem muita coisa já para organizar e o médico tá com aquela sensação do impostor ainda, né? De falar, não, eu sou muito pequeno ainda, não preciso resolver isso. Ele sabe que tem problemas, mas ele não consegue sair daquela caixinha que a medicina parece que prende durante toda a jornada acadêmica ali de vocês, né? É justamente por ser pequeno que ele precisa estruturar Exatamente. agora, né? Que tá mais fácil. Mas um ponto legal, até de acompanhar, principalmente nos últimos anos, quando a gente olha para a medicina, pensando talvez principalmente mais na parte estética, a gente vê que muitos médicos perceberam que eles não são apenas médicos, na verdade eles são empresários. E com empresários eles têm N dores e N riscos que muitas vezes eles não sabiam, na verdade muitas vezes não, eles quase nunca sabem porque a faculdade não ensina a ser empresário, né? Ela ensina a resolver aquele problema, fazer um diagnóstico, identificar o tratamento e recomendar o tratamento. Agora, olha, como é que eu vou contratar um gerente? É melhor CPJ ou CCLT? Como é que eu vou contratar a minha recepcionista? Eu quero pagar para ela se ela marca mais pessoas ou menos pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Né? Aquele médico que é um amigo meu, eu quero que ele atue aqui também nessa sala que está liberada. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser a minha recepcionista que vai trabalhar para ele, então ele também tem um risco trabalhista, eu que estou recebendo na minha maquininha e eu vou passar dinheiro para ele. Tudo isso acaba sendo feito sem ter uma visão muito clara de que, olha, aquilo é uma empresa. E o fisco está te olhando como empresa, o seu paciente está te olhando em alguns momentos como consumidor, porque em muitos dos momentos está tudo certo, o médico no céu e tudo certo, mas em alguns momentos alguns pacientes simplesmente viram e falam, não, agora está tudo errado e pronto, acabou. E os médicos, muitas vezes, eles não estão preparados para entender e perceber que eles são também uma empresa. Então, a parte estética, a gente vê que teve uma evolução muito grande nos últimos 5, 6 anos em relação a isso, mas outras áreas ainda faltam profissionais que tenham essa mesma visão, que claramente com vocês não é o caso, né? Vocês conseguiram, ao longo de muito tempo, muito estudo, muita dedicação, entender que sim, existe uma parte médica que demanda um cuidado, demanda uma dedicação muito especial, mas que a gente também está falando ali de uma empresa que tem que contratar corretamente, tem que saber pagar os impostos para ter o melhor benefício possível e tem que saber manter a relação ali com eventuais sócios e outros médicos, inclusive, que atuam ali dentro. Com certeza, às vezes o Fabrício vem me trazer alguma coisa, né, do jurídico, preciso tomar essa decisão, o que você acha? Eu até falo assim, amor, toma você a decisão, porque se eu ficar me ocupando muito também com isso, acho que os médicos, eles... igual, vocês vão resolver essa dor para que eles não tenham essa dor de cabeça, né? Então, funciona assim. E aí eu posso ter mais a tranquilidade de fazer aquilo que eu gosto, que é cuidar do paciente, que é fazer a parte do marketing, atendimento. Então, eu consigo ter mais leveza também para cuidar disso. Se eu tiver que ficar pensando justamente no jurídico, eu não vou conseguir resolver, né, as outras coisas. É muito importante ter uma equipe muito bem definida em relação às funções, né? Porque você hoje é a cara da clínica, você precisa ser médica, precisa estar ali dando voz aos seus cursos e todos os projetos que vocês têm levado à frente. Eu acho que o fato de ter o Fabrício ali por trás, dando esse suporte, te traz uma tranquilidade muito grande, né? Mas você falou que tem, assim, setores com outros líderes hoje dentro já da sua clínica. Quais valores são inegociáveis para você encontrar esses líderes? A liderança, ela é treinável, a gente aprende, né? Mas a gente vê que tem alguns perfis que já nascem um pouco fazendo isso antes mesmo da gente colocar esse cargo nas pessoas. Então, a gente tenta observar isso, né? Quem ali é uma pessoa que se destaca, que já tem essa proatividade de tomar algumas decisões, de fazer algumas organizações, que tem essa visão, porque o líder ele tem que ter um pouco de visão acima da ilha, né? E não só estar ali focado na execução. Então, a gente seleciona assim, e ali todo mundo tem que estar atrelado aos nossos valores, né? Mas eu acho que o líder ele tem que comprar muito a ideia da clínica, mais ainda. Então, a gente observa esses perfis. Hoje, a minha gerente, que é uma grande líder lá dentro, está fazendo Dale, inclusive, já fez Enneagrama, que é uma coisa que a gente treina muito as pessoas. Eu acredito muito no treinamento das pessoas, que elas se desenvolvem, assim como eu melhorei muito, estou melhorando. Todas as pessoas ali dentro têm que ter essa oportunidade, já é uma parte de um propósito nosso. E hoje a minha líder, a gerente, ela é a única que está comigo desde o começo. Então, toda a equipe trocou, né? A gente foi fazendo novas contratações, algumas saindo, e ela é a única que realmente está há 6 anos comigo.
E ela se desenvolveu muito, então ela começou a ter essa visão de empresa, esse cuidado, olhar não só pro colaborador, mas também o outro lado, né? E que um não está contra o outro, ele tem que crescer junto. E justamente por isso a gente tem que dar segurança para o colaborador. Então tem que estar muito bem estruturada a empresa para que o colaborador tenha essa garantia de que é uma estrutura forte, né? De raiz. Legal, legal. E um outro ponto aqui que até a gente acabou não trazendo, né? No meio disso tudo, Hair Academy, hospital, você ainda encontra tempo para escrever livro e para dar palestra internacional. Como é que é isso? Como é que é? Isso é geralmente meia-noite às 6, mais ou menos? Aquele horário vago ali à noite? Dormir, né? Eu acho que organização de tempo foi um grande aprendizado, gestão. Então, eu tenho minha rotina muito bem estruturada. Tirar muita coisa da rotina me ajudou muito, porque se a gente olhar para a nossa rotina, quanto de tempo a gente perde, né? Às vezes numa rede social, ou às vezes tempo com pessoas que estão ali mais para te sugar do que para ter uma troca. Então, eu fui cortando muita coisa, aquela coisa do essencialismo mesmo, acho que me fez aprender muito aquilo que é essencial, e tirando o que está de supérfluo. E coisas inegociáveis, né? Família, ter uma boa alimentação, uma noite de sono. Eu durmo bastante. Eu vou dormir 8 horas da noite. Nossa! Então, foi outra coisa que ajudou muito a regularizar o sono, porque isso ajuda no humor, né? Isso ajuda em tudo, né? Na nossa saúde. E acho que gestão de tempo. Então, por exemplo, no final de semana, eu tenho lá os 2 dias de final de semana, eu vou acordar mais cedo, enquanto a casa está dormindo, vou me dedicar à parte de livros, de estudos, e aí, próximo ali da hora do almoço, eu paro e vou cuidar da família. E viver em compartimentos hermeticamente fechados. Isso ajuda muito, porque às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está lá, então você não está em lugar nenhum. Então, coisas que foram ajudando. Legal, legal. Tem uma lógica, né, de priorização que, quando eu lembro, eu tento aplicar, né, que é a matriz de Eisenhower, que basicamente você separa 4 quadrantes, né? O que é importante e o que é urgente. O que é importante e urgente você tem que resolver agora. Para tudo que está fazendo e vamos resolver agora. O que é importante, mas não é urgente, melhor você fazer, mas se organiza para fazer amanhã, talvez no dia seguinte. O que é pouco importante e não urgente, você delega. Você risca aquilo ali da sua agenda e passa para alguém. Isso aqui é muito difícil, né? Porque muitas vezes você quer fazer mesmo isso aqui que não é muito importante nem muito urgente, mas você quer que seja do seu jeito. Quer que seja exatamente como você faria. E, na verdade, aqui você acaba só postergando outras atividades, sendo que você poderia delegar isso e conseguir focar no que realmente interessa. E aí o que é urgente, mas não é tão importante, você pode delegar ou, se sobrar tempo, resolver aquilo ali ainda naquele momento. Isso é algo que, assim, ajuda muito aqui na rotina, né? A gente está hoje aqui com 30 pessoas, só na nossa equipe são 7, 8 pessoas agora. E assim, é o tempo inteiro, se parar e ficar só atendendo, olha, eu preciso falar com você sobre isso, sobre aquilo, passou amanhã e você nem viu e nem resolveu o que deveria resolver. A gente costuma falar que a gente nem trabalhou, né? Exato. A gente tá aqui passou só fazendo a reunião. Só fazendo reunião, só falando com todo mundo. E delegar é o grande multiplicador do tempo, né? A única forma que a gente tem de multiplicar o nosso tempo. Exato. Porque a gente não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Só que é uma arte também, né? Então tem que saber como delegar, como fazer, como monitorar. Não é tão fácil. Você fala assim, vai lá e faz. Exato. Que aí você vai ter um retrabalho depois de ter que fazer de novo. Então é um grande desafio, mas eu acho que o segredo tá aí também. Lorene, você ainda tem o desafio da maternidade, né? Você tá com uma pequena recém-nascida. Como que isso impacta na sua rotina, nos seus valores, na sua vivência em relação à clínica? A maternidade, nesses 2 momentos, trouxe algo relevante assim, em relação a você olhar para a sua clínica, para seus pacientes, para a sua rotina de forma diferente? Tudo. Impactou demais, desde o meu primeiro filho, né? Eu tô com 2 agora. E assim, meu olhar para as pessoas mudou muito, então a empatia aumentou demais. Uma das coisas do nosso perfil é ter um pouco de dificuldade de entender o lado do outro. E isso, assim, a maternidade me trouxe muito. E ter parado também. Então, aquele tempo que eu parei para me dedicar,
foi uma forma de eu conseguir também olhar a clínica de fora. Então, muitas ideias surgiram nesse período, muitas mudanças eu consegui implementar nesse período. É óbvio que eu não ia ficar Não sem ia desligar trabalhar. totalmente. Então, eu consegui olhar de fora e falar, nossa, isso está acontecendo. Então, foi muito importante, que o Fabrício fala muito, né? Que você precisa sair da ilha para entender a ilha. E eu usei muito a maternidade para isso também. Então, só veio para agregar. Assim, não... Tem gente que fala assim, vai me atrapalhar, ou fica esperando o momento ideal, né? Não tô pronta ainda, não vivi tudo. Mas você pode ir vivendo, é a mesma coisa de estar pronto para conversar, você pode ir vivendo. Claro que tem o melhor momento, também não é assim, né? Mas assim, você pode ir vivendo e isso só vai agregar. Boa, é o feito melhor que perfeito, né? Você tem um momento mínimo ali para você começar a pensar nisso, mas não adianta querer esperar estar 100% perfeito, porque isso nunca vai chegar. E o Legal. relógio biológico não espera também. Esse é tem outro seus ponto. prazos. Lorena, e olhando hoje, por exemplo, para a trajetória de vocês dois, qual você acha que foi o maior desafio? Vocês voltaram para cá um pouco antes de pandemia, aí veio pandemia. Imagino que isso tenha passado ali como, no começo, pelo menos, um desafio Sim. relevante. Mas foi esse, talvez, o maior desafio? Foram muitos obstáculos, assim, é tão difícil, porque todo dia a gente mata um leão, né, a gente fala. Eu já pensei em desistir várias vezes, principalmente no começo, né, mas eu acho que a gente foi aprendendo também com todos os desafios, mas eu acho que relacionado a pessoas, assim, algumas chateações. Então, outra coisa que eu sempre falo, né, que eu não espere gratidão. Então, às vezes a gente faz esperando muito, né, um reconhecimento. Não, a pessoa vai entender que eu tô fazendo isso por ela. Eu tô falando mais até Tipo, de 3 claro, né? E não tem, né? Às vezes não vai ter. E a gente não tem que esperar isso. A gente não tem que fazer esperando reconhecimento. Então, é um erro nosso também. Então, acho que aí foi o maior desafio. Assim, eu já me senti como puxadas de tapete, Frustrada. mas que às vezes foi uma coisa na minha cabeça também. Então, acho que aí foi o que mais pega, assim. Você achar que tá fazendo bem, fazer pensando nisso, esperando alguma coisa em troca e nada. não acontecer. E assim, muito bonito da sua parte trazer essa questão do eu já pensei em desistir. Porque eu imagino que quem tá começando olha para você com esse sucesso, com a sua carreira que hoje, assim, brilhante, tudo parece muito bem alinhado, e olhar uma pessoa assim e falar, olha, eu já tive os meus momentos que eu quis largar tudo. É muito... até reconfortante para quem está começando, né? Eu imagino que a medicina, a gente sabe que desde a faculdade é muito desgastante o psicológico para quem está lá dentro, e depois ela não se torna mais fácil, porque o profissional leva um fardo muito grande, qualquer especialidade que ele esteja, seja na área estética, seja em área hospitalar e tudo mais. Então, assim, esse fardo, ele continua a ser carregado, só que ele tem que ser ressignificado em algum momento, né? E essas puxadas de tapete que você teve, o que impactou? Você lida com as pessoas de uma forma diferente depois desses momentos? Sim, eu fui aprendendo a lidar. É uma característica... Eu falo nossa, porque eu conheço o Thiago do Enneagrama. Então, assim, o nosso sentimental, o nosso emocional, ele é reprimido. Então, é uma forma da gente se proteger. Então, não é que a gente não sente, a gente sente, mas a forma de demonstrar é diferente. Então, com isso, em alguns momentos eu tive que ter o cuidado para não ficar parecendo mais fria ainda do que eu já aparentava, sem ser. Então, ter, ao mesmo tempo, ser aberta às pessoas, ter mais empatia, mas saber que a dor do outro não é a minha, e saber também ser mais filtro do que esponja. Então, não deixar tanto que o outro que às vezes a gente confunde, né, a dor do outro com a nossa, e começa a virar uma coisa só, você começa a sentir demais. Então, tentar ajudar sem misturar as coisas. Como que isso impactou na sua vivência mesmo? Como que você olha hoje até seus funcionários, suas relações pessoais com essas puxadas de tapete? Porque você falou, é muito normal que a gente se feche depois de ter algumas decepções em determinadas áreas. É muito normal que a gente fale, não, esse não era o caminho, então eu tenho que mudar tudo. E acho que você trouxe um aprendizado muito leve, né? Você já conhece muito bem a sua personalidade, sabe a tendência que você teria a como reagir, mas também não tem como você mudar toda a história da sua clínica, do seu tratamento com as pessoas.
E isso impacta, mas isso impacta de alguma forma significativa para você, né? Então, acho que foi isso, assim, eu era muito, igual eu falei, era todo mundo meu melhor amigo, e aí eu fui aprendendo a ter essa relação mais profissional, né, e ao mesmo tempo também olhar para as pessoas, entender que elas não estão às vezes num bom dia, então ter esse olhar, mas a gente sempre fala, tentar separar também, então, estamos dentro do ambiente de trabalho, vamos dar o nosso melhor ali. E não precisa ser todo mundo melhor amigo, mas que o convívio seja muito bom. Eu acho que eu fui aprendendo, assim, a lidar, amadurecendo mesmo. A gente fala dessa separação, assim, na relação empresarial, trabalhista e tudo mais, mas a gente vê os médicos se envolvendo muito na vida do paciente, né? Tem alguns médicos que falam, não, eu não vou ter um contrato, porque, não, eu tenho um bom relacionamento com o meu paciente. Se eu entregar um papel para ele assinar, ele vai achar um absurdo. A nossa relação vai ficar abalada, assim. Hoje você tem formalidades em relação aos seus pacientes na sua clínica? Sim, é tudo estruturado. Então, contrato, termo, tudo em relação a pacientes e também os colaboradores. Então, tudo, né? A gente não tem que saber separar. E eu acho que isso também é uma crença um pouco, assim, né? Vocês estão mais acostumados a lidar com isso, né? De pedir para assinar e tudo mais. A gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que é muito importante. O médico tem que olhar para isso, sim. E não vai quebrar relação nenhuma. Não é uma falta de confiança, né? Não, a gente jamais. Formalizar essa relação com o paciente também. Jamais. Até minha mãe assina os contratos, ela faz cirurgia lá. Lorena, e olhando para trás, tem alguma coisa que você faria diferente? Essa é difícil, hein? Nem eu sei se eu saberia responder. Profeta do passado também, né? Ser profeta do passado. Eu teria... Eu acho que até os erros foram importantes para chegar onde eu cheguei. Então, assim, não me arrependo de nada. Legal. Mas, claro, olhando hoje, teve muitas atitudes que foram imaturas profissionalmente. Então, talvez escolhas ali de... ter estruturado melhor, ter tido um apoio jurídico desde o começo. Então, algumas coisas assim, acho que eu faria diferente. Teria colocado o Fabrício logo no dia 1 ali já No dentro. dia 1, pois é. Legal. E que conselho que você deixa para quem hoje te olha como referência? Primeiro precisa existir um propósito, né? Então, e o propósito ele não precisa ser nada muito grandioso, né? Ele não precisa ser uma grande missão sacerdócio, mas assim, você precisa estar fazendo aquilo porque aquilo te satisfaz. Então, enxergar mais coisas. Hoje não é só sobre cabelos, é muito além disso, né? Igual eu falei, a nossa clínica, o nosso instituto, ele é um caminho para quem está ali. Então, todo mundo que passar por ali tem que, não só os pacientes, mas os funcionários também, eles têm que sair melhores do que eles entraram. Então, o nosso propósito é agregar de alguma forma para todo mundo. Então, meu conselho é que tenha um propósito relacionado e que não seja só financeiro, porque hoje, na parte principalmente do transplante, que está crescendo muito, tem muito médico que vê como um dinheiro fácil. Primeiro que não é fácil, e aí fazendo você começa a perceber isso. E segundo que tem tantas outras formas de ganhar dinheiro tão mais fáceis que você não precisa lidar com vidas, com tanta dor de cabeça e tudo. Exato. Então, realmente entender se isso faz sentido para você. Outra coisa é que a gente fala muito de empresário, né? O médico tem que ser empresário, ele tem que ter essa visão, mas nem todo mundo vai ter o perfil empresarial. Tem gente que vai preferir trabalhar para outra pessoa, que vai preferir estar de outra forma, mas ele tem que ter essa visão que ele faz parte de uma empresa. Então, entender qual é o seu perfil, o que você está disposto, quais dores você está disposto a sentir. E diminuir a comparação, que foi uma das coisas que eu conversei com o Guilherme hoje, né? Que a gente olha muito as redes sociais e vê aquela pessoa, nossa, sei lá, fazendo alguma coisa grandiosa, e você fala, nossa, queria ser ela. Mas assim, você está disposto a passar por tudo que a pessoa passou? E ela não vai te mostrar, então você não vai saber. Você vai ver só o holofote, né? A gente só vê o que os outros querem que seja visto, né? Exatamente. Então, tomar cuidado com a comparação. Legal, legal. Mas até agora, aproveitando um gancho aqui do que você falou, hoje, né? Hoje não, né? Já há 6 anos o foco de vocês é tricologia, transplante e pelo menos os últimos 2 anos aí antigamente era cabelo, era Turquia, né? O pessoal ia para lá e tem alguns amigos que foram, voltaram, tiveram que ir de novo porque a primeira vez não deu muito bom, não. Mas hoje a gente vê inclusive outras redes, muitas delas talvez que
nem sejam de fato, como eu posso dizer, administradas, ou assim, os procedimentos acompanhados por médicos, mas que vendem um sonho de acabar com a calvície também. Você percebe que hoje, com o posicionamento de vocês, esse é uma concorrente, ou hoje vocês estão já se estruturando, inclusive, para, olha, não é nessa faixa, digamos assim, de atendimento que a gente está concorrendo, é outra faixa, isso incomoda em alguma forma, ou tira o sono? Pensando assim, em empresa, acaba sendo, porque assim, tem pessoas que acabam uns não conhecem tanto o valor disso, ou não enxergam tanto o valor disso, falam, mas tem diferença? Tudo a mesma coisa, então não sabe por desconhecimento. Então, acaba que é, de certa forma, concorrente. Mas a gente não olha muito para isso. A gente olha para o nosso negócio, aquilo que a gente quer criar, aquilo que a gente entrega. E eu acho que quando tem isso, a pessoa que está comprando, ela está comprando muito além de cabelo. É confiança, é segurança, é autoestima, é liberdade, é tempo. Então, cada um tá ali comprando algo e a gente tá ali para oferecer todo esse suporte no pós, né? E eu acho que concorre, mas assim, não é uma dor nossa. A gente não sofre com isso, a gente não se dispõe. Hoje a gente sabe muito bem o nosso custo, então eu não estou disposta a tirar em qualidade, em tirar em entrega para oferecer um preço baixo. Então acaba que são produtos diferentes, digamos assim. Legal. E hoje, quando vocês analisam pensando em mercado, vocês ainda veem um mercado que está começando. Quando a gente fala em mercado, a gente fala de oceano azul, né? Tricologia, até algum pouco tempo atrás, nem existia. Como é que vocês enxergam isso? Não, o mercado está crescente, cada vez mais. E vai ser um oceano vermelho para quem não quer se diferenciar, né? Tem muitos colegas que ficam assim, nossa, mas o preço está muito barato, vou baixar o meu. Mas é porque não está colocando ali no papel o custo real, ou também está disposto a tirar ali de qualidade. Então, se você quiser, é um oceano azul. Legal, legal. E agora, pessoal, até fazer um merchan aqui. Não combinei isso com ele, mas já que a gente tem aqui dentro de casa, no escritório, um que foi paciente e agora a gente consegue fazer um antes e depois. Depois a produção vai colocar aqui um antes e depois do Bruno. E a gente pode, porque o CRM não vai brigar com a gente. Exatamente. Então vai ter um antes e depois aqui para vocês terem uma ideia do padrão de qualidade que a gente está falando aqui hoje, tá? Mas Lorena, para encerrar, como é que o pessoal pode conhecer mais sobre o seu trabalho, entrar em contato, conhecer mais sobre o Instituto? O meu Instagram é o @LorenaVisentainer, o do Instituto é @Instituto Lorena Visentainer. Instagram, Facebook, acho que é tudo o mesmo nome. Legal, legal. Bom, pessoal, aqui então a gente encerra mais um episódio. Lorena, muito obrigado pela sua participação, sensacional. E continuem seguindo nossas redes sociais, @meudireitomed, @ThiagoKCA. @Camila Silva. Obrigado, gente.